Na Prever FM, você começa o dia bem informado. 7h45, voltamos com o primeiro jornal. Hoje é segunda-feira, hoje é dia do quadro Mexa-se com Saúde, com o médico do esporte e cirurgião vascular, Dr. Rodrigo Gibim. Dr. Rodrigo, bom dia, satisfação em tê-lo aqui. Bom dia a todos, bom dia nossos ouvintes. Vamos falar de um assunto que não é tão abordado, mas muito importante, que são as particularidades das mulheres durante o exercício físico, enfim, algumas dúvidas frequentes, e por isso que é bastante importante a gente esclarecer aí alguns mitos, alguns estigmas aí do treinamento feminino. Por isso foi bastante legal aí aventar esse tema para discussão. Por isso que eu tô aqui para representar, então. Então faça a primeira pergunta, Ellen. Então vamos lá, doutor Gibinha. Acho que é uma dúvida muito comum, talvez, para todas as mulheres, seria principalmente em relação a cólicas, o período Perfeito. menstrual, né, de um modo geral. Existem exercícios que podem auxiliar nesse tipo de situação, ou que devem ser evitados, né? O contrário também, nesse período tão complicado do mês da mulher? Vamos começar, Ellen, falando do ciclo menstrual como um todo no desempenho esportivo, tá? Uhum. Isso é muito, muito, muito individual, tá? A gente não pode sistematizar, achar que todo mundo vai ter o mesmo tipo de resposta, né? Assim como não são todas mulheres que têm sintomas expressivos de TPM, enfim, tá? Mas o que a gente sabe? No ciclo, né? A gente pode dividir ali, grosseiramente, um ciclo menstrual feminino em 4 fases. Uma fase inicial, folicular, né? Com a produção dos folículos, em que os hormônios estão baixos, tanto estrógeno quanto progesterona. Uma fase folicular mais tardia, que é a preparação para a ovulação, é onde acontece a ovulação efetivamente, que eu tenho um pico estrogênico, mas a progesterona, que é um outro hormônio de equilíbrio, tá baixo. Uma fase que prepararia a placenta para receber, né, o embrião, caso tivesse a fecundação, que é a fase lútea, que eu tenho estrógeno e progesterona alta. E uma fase depois menstrual, quando eu tenho a descamação, que eu tenho a queda desses hormônios, não tão quão queda expressiva daquela fase inicial folicular, tá? Que aí vem os sintomas de cólica, de TPM, né? O que a gente sabe? Teoricamente, a capacidade maior anabólica da mulher para melhor desempenho esportivo, a pautada nessas alterações hormonais, seria essa fase ovulatória, essa fase folicular tardia, que eu tenho pico estrogênico, e o estrogênio funciona como um dos hormônios mais anabólicos da mulher, né? Até porque a testosterona da mulher, boa parte dela é produzida a partir da conversão do estrogênio em testosterona, né? Como eu falo sempre, não dá para olhar o exame de uma mulher e falar assim, nossa, ela tem testosterona baixa, tá? Aquele exame protocolar, ela é feito para avaliar a testosterona de homem, né? Então ela é proporcional a essas fases do ciclo menstrual, essa conversão da testosterona, mas o estrogênio tem um papel importante. Então nessa fase, a capacidade de queimar gordura, digamos assim, da mulher é maior, de ter resposta muscular é maior, e consequentemente, aí que precisa de uma titulação do treino, né? Alguém que monte um treino adequado para essa mulher, também, por ter uma maior capacidade muscular e maior capacidade de gerar energia, maior capacidade de lesão ligamentar, né? Então, às vezes, pega mais, nossa, tô forte, se empolga naquele pico de força e acaba tendo alguma lesão de ligamento ou, enfim, de tendões que não acompanham essa resposta muscular, tá? Na fase inicial, com os hormônios baixos, geralmente é um dos piores desempenhos, mas isso é muito individual, né? Porque a ideia é que a gente tenha maior uso do glicogênio do músculo, e aí a energia acaba sendo, digamos assim, só dos estoques energéticos musculares. E óbvio que a fase de TPM, de cólica, como você colocou muito bem, isso pode comprometer muito o desempenho da mulher, porque tem impactos psicológicos, além de ter essa queda hormonal e ter menos resposta muscular ao exercício. Em termos dos exercícios protetores, digamos assim, que diminuir a cólica, diminuir os sintomas de TPM, a regularidade, a linearidade do exercício, independentemente da fase do ciclo, é o mais preponderante. Mas alguns exercícios, principalmente aqueles que têm mais demanda pélvica, né? Da cintura pélvica, de coxas, de glúteo, num período perimenstrual, num período final aí, né? Que gera essas quedas hormonais e TPM, aí seria um desencadeante de cólica. Então não é muito interessante treino isolado de glúteo, né? Fazer, por exemplo, elevação pélvica, muita demanda pélvica, porque
que acaba acionando um pouco mais essa musculatura pélvica e, consequentemente, uma possibilidade de resposta uterina, maiores contrações e intensificação de cólica, né? Como eu falei, isso é muito individual, resposta de mulher para mulher. Quando esses sintomas são muito exuberantes relacionados ao treino, e aí já entrando numa coisa que não foi perguntada, mas que é uma dúvida frequente das mulheres, é o papel do contraceptivo, né? Do contraceptivo oral, dos anticoncepcionais, as famosas pílulas, né? Isso, por muito tempo, foi tido como um efeito deletério no desempenho da mulher, né? Prejudicial, como se piorasse o corpo, piorasse o desempenho esportivo. A gente sabe que não funciona bem assim, né? Primeiro que a gente não pode botar tudo num pacote, os anticoncepcionais. Eles são diferentes, tem diversas classes, né? Hoje a gente não usa, basicamente, né, ou sistematicamente, contraceptivos de hormônios isolados, né? Eles são uma combinação de uns derivados de estrogênio e de progesterona, justamente para diminuir as repercussões do estrogênio, que pode ter alguns efeitos, digamos assim, de sobrecarga na saúde da mulher, né? Mas hoje a gente está na quinta geração desses contraceptivos orais combinados. E cada mulher vai ter uma melhor resposta ao contraceptivo, né? Hoje a gente tem estudos muito bem desenhados que não há prejuízo no corpo da mulher em termos de ganhar mais gordura, tal, com o contraceptivo, e ele pode ser um adjuvante muito interessante da performance nesse sentido de controlar a cólica, controlar a oleosidade da pele, controlar os sintomas menstruais, controlar um troço que é muito pouco falado, desculpa, uma situação que é muito pouco falada, que é a disforia perimenstrual, né? Que é aquela, digamos assim, aquele instinto assassino feminino, né? E pode ter uma alterações psíquicas do tipo um excesso de irritabilidade e tal. Isso pode ter uma repercussão bastante significativa no desempenho físico, no desempenho esportivo. E o contraceptivo é muito bem-vindo em controlar tudo isso. Fluxo menstrual, quando é muito exuberante, né? Muita quantidade, enfim, que também obviamente vai atrapalhar o treino, né? E esses exercícios com muito acionamento pélvico também vão estimular esse hiperfluxo, né? Inclusive em mulheres que usam DIU, por exemplo, quando treinam muito pesado, fazem agachamento, às vezes é comum elas se queixarem de escape menstrual, né? Mesmo com o DIU hormonal, tá? Então são ponderações que a gente tem que volta naquilo que a gente sempre fala em termos de exercício físico, individualização, avaliar cada caso a caso, repercussão no treinamento, demanda de treinamento, carga de treinamento, e aí atribuir a melhor conduta ou o melhor esquema aí de divisão de exercícios, de intervenção com o contraceptivo oral para melhorar a qualidade de vida da mulher também no exercício físico. De repente uma mulher, uma atleta, né, de alto impacto, numa seleção brasileira, numa seleção de qualquer país, de repente naquele dia, daquele jogo principal, ela está menstruada. Existe, é claro que o acompanhamento dessa mulher, dessa atleta, por parte de toda a equipe, né, daquele país, para que naquele dia que aconteça o impacto não seja tão grande. De repente, olha, a TPM no jogo com hoje. Com certeza, Márcio. Hoje existem muitos departamentos de saúde feminina junto à medicina esportiva dentro das confederações, tá? Tem duas pessoas que são muito significativas disso, que é a doutora Maíta e a doutora Tatiane Palmegiano, que são da Unifesp. Na Unifesp existe uma ginecologia esportiva, tá? Uma ginecologia esportiva feminina, que justamente elas fazem todo o papel na Confederação Olímpica Brasileira, no COB, nas confederações desportivas de outras áreas, né, do alto rendimento esportivo no Brasil, justamente com essa abordagem. A gente tem várias particularidades, por exemplo, mulher nadadora. Não dá para arcar com a possibilidade de estar menstruada num período competitivo. Então, possivelmente é alguém que, quando tem essa repercussão ou um hiperfluxo menstrual, vai ficar com contraceptivo oral permanentemente, né? Uma outra coisa que a gente tem que considerar, como elas convivem muito tempo numa equipe de alto rendimento em conjunto, parece que é meio papo de... Parece que é meio papo de vizinha, mas meio que sincroniza o ciclo. Então entra todo mundo meio junto, entendeu? Com sintomas de TPM e tal. E isso acontece, isso é descrito. É descrito na literatura médica, fisiológico isso. É comunitário da mulher, digamos assim, né? Com essa convivência mais próxima. E aí é muito ruim, tá todo mundo numa fase menstrual, principalmente quando a repercussão no desempenho existe, para o desempenho da equipe como um todo. Então, tudo isso é ponderado pela ginecologia do esporte, junto com o médico do esporte.
E outra, quando a gente se dispõe a ser um médico de uma equipe, a gente sempre tem essa possibilidade de assessoria da ginecologia esportiva para essas fases da mulher. Tanto... A ginecologia, ela tem a especificidade da esportiva. Só que não tem tantos profissionais assim, tá? Hoje eu posso dizer que, como sub-área de conhecimento, ela tá meio que forte ou bem estabelecida na Unifesp, na Escola Paulista de Medicina. O resto são algumas pessoas pontualmente que são ginecologistas e que possivelmente agregam também a medicina esportiva. Mas como sub-área, né, de atuação, como ambulatórios específicos e tal, e como essa assessoria, as confederações, as comissões especiais de saúde feminina, na Unifesp isso é muito mais instituído, né? Bem, vamos apimentar um pouco essa conversa. Lá vem. Não. Senta que lá vem. Coreorgasmo. É lenda. Como? Desculpa. Coreorgasmo. É lenda, é fato, é científico. Como que você me diz isso? Da mulher na academia, que diz que, principalmente nesses exercícios que você falou da região pélvica, consegue atingir um orgasmo durante a academia. Lori, isso é muito individual, né? Mas eu acho que é lenda isso, porque pode acontecer. Se falando muito disso pode hoje acontecer. Na internet. Existem alguns tipos de exercício que são estimuladores pélvicos, né? Estimulam a contração não só da musculatura pélvica e secundariamente toda a musculatura que está envolvida. Então, tem a contração da musculatura uterina, como eu falei nos sintomas da cólica, e também a musculatura dos esfíncteres, né? Que tem ali os músculos específicos que tem em torno dos grandes lábios, dos pequenos lábios, da musculatura clitoriana. No homem também tem a possibilidade de ação ali numa vasodilatação dos corpos cavernosos e o sujeito pode ter ereção. Isso pode acontecer, né? Tem o que a gente sabe. É raro, lógico, é raro. Ninguém vai ter. Porque tá se falando tanto. A internet agora virou... Hoje existe essa tendência à hipersexualização das coisas, né? O que a gente sabe que fortalecer a musculatura pélvica de uma maneira geral melhora o desempenho sexual. Então tem aqueles exercícios, né, que são feitos com peso corporal, de contração da musculatura pélvica, são exercícios de Kegel, né, que estimulam, por exemplo, a maior, digamos assim, maior capacidade masculina em manter a ereção, em tentar controlar ejaculação precoce. O exercício físico. Em melhorar o desempenho sexual da mulher. São exercícios específicos de contração pélvica que secundariamente têm impacto na função sexual reprodutiva do homem, da mulher, né? Por maior estabilidade dessa musculatura, particularmente da musculatura esfincteriana, da nutrição, da irrigação, né? Desses órgãos, desses tecidos, por aumento de demanda, e aí, consequentemente, o sangue chega mais fácil. Então, a atividade física melhora também com certeza, a isso saúde é sexual do casal, no modo geral. Sem dúvida nenhuma. Sem qualquer preconceito. Agora, chegar a episódio orgásmico. Coreorgasmo que eles chamam, né? Chegar a episódio orgásmico durante o exercício físico, assim, a não ser que seja uma coisa muito velada, é muito raro, né? A gente não vê isso, né? No dia a dia, e nem é relatado pelos pacientes, né? Mas tem de tudo, assim como também tem a cefaleia orgásmica, que pouco se fala. O sujeito tem o orgasmo, na hora que ele, entre aspas, lá goza, ele tem uma crise de enxaqueca. Entende? Isso é super deletério para a vida do indivíduo. Então a gente tem de tudo, tem particularidades, mas digamos assim que isso aí é os 5% da curva de Gauss lá, né? É o extremo do extremo. 95% da população, 90% da população não vai ter nada disso, né? Longe disso. Mas que vai ter uma melhora na saúde sexual, indiscutivelmente. Legal. Doutor Rodrigo Gibim, mais uma vez, muito obrigado. Um tema bastante interessante, né? A gente pode voltar, inclusive, falar menopausa, climatério. Com certeza. Futuramente aqui, dentro desse espaço aqui no Primeiro Jornal. Muito obrigado. E até se alguém estiver nos ouvindo e ficou com alguma dúvida, traz dúvida, pode mandar aqui pro nosso WhatsApp, que a semana que vem o Rodrigo tá com a gente aqui para responder. Achei ótima essa abertura, viu, André? Porque às vezes as pessoas ficam, né, com pequenas curiosidades, enfim. Verdade. E a gente às vezes fica pensando na possibilidade de temas, né? E trazer a maior participação do público ouvinte aí é bacana também. Já é mais motivacional pra gente discutir temas. E mais uma coisa, se você também quer ter um acompanhamento, o doutor Gibim, como que tu encontra, Gibim? A gente sempre fala aqui, mas nunca fala onde tu encontra. Então, Você tem um consultório? Sim, como é que eu atendo. Onde que liga pro Gibim? Atualmente, né? Muita gente me pergunta a respeito da Unesp. Na Unesp, eu
estou atuando também na medicina esportiva, mas ele é como um braço secundário na cirurgia vascular. Então não estamos nesse momento com atendimento aberto. Meu atendimento em medicina esportiva é no consultório, que é feito no Instituto Mata e Gradella. Onde fica? Instituto Mata e Gradella é na rua do beach tênis, do... Aí ficou vago. Como que eu vou dizer? Onde era o Popoto, né? Agora que mudou de nome. É na rua Benedito Franco de Camargo. É um instituto que a ideia é ter atendimento multidisciplinar. Qual é a rua, número? Você não sabe a rua? Benedito Franco de Camargo, número? 101. 101. Sei, não, o endereço eu sei. Eu queria dar só as referências para ficar mais fácil ali de localizar. Vai ter um telefone que liga lá para agendar? Como é que faz? Tem. Aí tá tudo no meu Instagram, tem o link direto pro WhatsApp, que é só mandar o WhatsApp e a secretária responde. Quer ganhar seguidores, tá vendo, né? Se achar ele, tem que ir no Instagram, tá? Que aí saber o número de cor é muito. O endereço eu sei, mas o número de telefone de cor aí é muito também, né? Doutor Rodrigo, obrigado e até a semana que vem, então. Eu que agradeço. Você ouviu Primeiro Jornal Prefeira FM.